No meu aqui no meu eu vou ter que pegar uma luva aqui, né? Poder do fogo, aí ó. Tô mostrando para vocês, Lá não tá. Aí lá não tá, né? Porque ele tem que colocar, na hora que ele coloca é que aparece. É uma imagem? O meu não é imagem, né? O meu é animação, tá vendo aí? O fogo tá pegando aqui, ó. Então, irmãos, o que eu quero trazer hoje para vocês? Dentro dessa série. A série vai dizer e vai nos ensinar hoje sobre que o fogo, né, de Deus não é igual ao fogo natural. Então, para entendermos sobre o fogo de Deus, é preciso entender primeiro o que significa fogo natural. Aí o fogo, olha lá. Agora o fogo pegou. O fogo natural, guarda bem isso, porque isso é muito importante para entender a pregação. Fogo natural é o desenvolvimento simultâneo de calor e luz que é produzido por algum tipo de combustão. Ou seja, para existir esse fogo natural tem que existir 3 elementos. Guarda aí, 3 elementos: oxigênio, combustível e calor. 3 elementos formam ou dá combustão a um fogo natural. Ali tem oxigênio, lenha, né? Olha lá, lenha e calor. Houve um calor, pegou fogo na lenha e a lenha é o combustível para aquele fogo ficar aceso ali. Então os 3 elementos estão ali. Esses elementos é que formam o chamado fogo natural, o qual tem alguns benefícios, né, para nós. Vou citar alguns, né? Produz luz, produz, né, energia, produz aquecimento. Pensa lá no meio do frio, o que as pessoas fazem? Acende uma fogueira para aquecer. Produz purificação, porque eu posso purificar ali ouro e prata ali no fogo. O ouro e a prata só é purificado no fogo. E o fogo produz calor para a gente, não sentir frio. Agora eu quero dizer uma coisa muito importante nessa pregação: Deus é fogo. Guarda isso, Deus é fogo. A Bíblia diz de que Ele é fogo consumidor, está lá em Hebreus capítulo 12, verso 29. Ou seja, Deus é um fogo tão poderoso que Ele é capaz de consumir os seus pecados e purificar a sua vida. É por isso que quando alguém vem a Deus e Ele diz: aquele que vem a mim de verdade jamais lançarei fora, Ele está dizendo assim: aquele que é aquecido pelo meu fogo, eu o purifico como se purifica ouro e prata, e Ele nunca mais me abandona. Porque é um processo de purificação que o fogo faz em nós. E esse é um processo que muita gente não entende. Ele não é instantâneo, ele é gradativo. Por isso que Deus diz assim: permanecei em mim e eu permaneço em vós. Quem tem que ter a iniciativa de permanecer em Deus somos nós. Não é Ele, porque Ele já é Deus, Ele não precisa de mim. Mas Ele diz: permanecei em mim que eu permaneço em vós. Jesus diz: eu sou a árvore, vocês são o ramo. Fiquem em mim e perseverem até o fim. Porque esse permanecer, esse perseverar é que vai fazer a mudança da sua vida. Porque ninguém muda sozinho, só muda se Deus te ajudar a mudar. Por isso que na semana passada eu preguei sobre a depravação total do homem. Eu sou depravado antes de ter Deus. A minha mente só está inclinada para o mal. Eu só quero pecar, eu só quero fazer coisa errada, eu só quero atrapalhar a vida das pessoas, eu só quero maltratar as pessoas. Porque eu sou depravado, é a teologia da depravação total. Eu falei: vão na internet e busquem essa informação. Agora, o fogo de Deus tem uma importância fundamental na vida do homem. Assim como o homem não pode viver sem o fogo natural, também não pode um crente autêntico
Eu sempre gosto de colocar essa palavra autêntica. O crente autêntico, o crente genuíno. Que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Não é isso que Jesus disse? O que ele falou? Mas eu fiz isso, fiz aquilo. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Já pensou, você ficou anos e anos na igreja, e depois, na hora que for o juízo final, Deus falar assim com você: afasta de mim, que eu não te conheço. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque assim, o nome de Deus é tão santo, Deus é tão santo, e a gente faz tanta hora com Deus, a gente faz tanta coisa errada, né, com Deus, e fica despistando que está na bênção, que Deus é isso, mas eu continuo no pecado, eu não aceito mudança, eu quero que tudo seja feito conforme a minha vontade e não a vontade de Deus. Não é verdade, gente? Eu estava escutando um rabino ontem, sábado, pregando, e ele falava exatamente disso, né? Da santidade de Deus. Se você tivesse noção do tamanho da santidade de Deus, você teria um temor tão profundo dele, que você talvez nem abriria a boca para falar algumas coisas. Vocês têm noção do que é ser santo? Lá no início do culto, a Carol disse o quê? Que quando a pessoa tocasse na arca, o que ia acontecer com ela? Morria. Os crentes daquela época, o povo de Deus não podia tocar na arca, porque a arca era santa. Quem podia entrar no santo dos santos? Só o sacerdote, ninguém mais poderia. É por isso que Deus, a santidade dele é tão grande, que ele fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar aqui é santo. Eu estou aqui. Mas quem é o Senhor, meu Deus? Eu não sei. Diga lá para o faraó que o eu sou te mandou. Por que eu sou? Porque eu sou tudo. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Jeová Jireh, o Rafá, o Elohim. Eu sou tudo isso aí. Então guarde. Um homem de Deus autêntico não pode viver sem fogo de Deus. Uma mulher de Deus autêntica não pode viver sem o fogo de Deus. Guarda isso dentro do seu íntimo. Eu não consigo viver sem o fogo de Deus, porque Ele é que me faz andar conforme a vontade de Deus. Porque se eu não tiver o fogo de Deus, eu vou querer fazer coisa errada. Por quê? Porque eu tenho uma carne que fica o tempo todo lutando contra mim. O que me faz prevalecer contra a carne? É o fogo. É o fogo de Deus. Por isso que eu quero antecipar um texto que diz assim: não extingais o fulgor do Espírito Santo dentro de vocês. Por que Deus está avisando isso? Porque quem extingue é Deus que vai extinguir? Não, quem extingue é você. Quando você abandona Deus, quando você começa a pecar, quando você começa a dar mais valor ao mundo do que às coisas de Deus. Aí você começa, né, a ser aquele crente 007. Aqui na igreja é uma bênção, fora da igreja você faz tudo. Aí dentro de casa, aqui na igreja, você é um ótimo marido. Em casa você é um verdadeiro demônio. Ou vice-versa, marido ou mulher também. Aí que crente é esse? Que Deus é esse que você serve? Que você é uma pessoa aqui e outra lá fora. Aí você é duas caras? Aí na igreja aqui... Não, eu só tomo refrigerante. Aí lá na rua tomo cerveja, tomo uísque, tomo isso, tomo vodka. Ué, que crente é esse? Não entendo. Essa semana eu visitei com o Heriberto uma outra filha dele, porque eles são várias, né? Então eu visitei uma. E aí eu fiquei muito feliz que ele disse assim: pastor, eu não posso colocar bebida alcoólica na boca. Não foi o que você falou? Porque eu sei o que bebida alcoólica fez com a minha vida. Eu não ponho mais nenhuma gota, não é? Ele não põe. E ele está certo. Porque se você sente que isso não te faz bem, abandona. É demônio. Ele falou: isso é coisa do demônio para mim.
Então Deus é o fogo que se manifesta. E é o fogo que faz ele lembrar de Deus para ele não colocar bebida na boca. Porque ele ainda fica lutando contra o velho homem. O tempo todo. E ele reconhece isso. Porque a vida com Deus é uma mudança gradativa. Agora, só muda quem aceita Deus mudar. Eu talvez tenha sido o pior marido do mundo. Hoje eu não me considero como tal. Porque eu mudei muito. Hoje a minha esposa chegou de viagem, ela deve ter levado um susto, que a casa estava limpa, organizada. Sim, estava. E fiz isso com amor a ela. E eu não fazia antes. Porque eu achava que isso era um problema dela. Não é um problema dela, é um problema nosso. Eu e ela. Eu estive lá na casa da Gisele, e aí a Gisele falou, aqui para comer tem que lavar vasilha. Eu lavei as vasilhas da casa dela. Sim, é verdade. Não é, Gisele? É verdade. Mas fiz isso, Gisele, sabe o que? Como exemplo para vocês. O marido precisa dar exemplo. O pastor precisa dar exemplo. E não é nenhum demérito eu lavar uma vasilha na casa de quem quer que seja. Não é demérito. É uma bênção. Porque eu fui muito abençoado lá. Deus sempre se manifestou através do fogo. Ou para aparecer para o homem, como foi na sarça ardente. A sarça estava ardente. Ou para avisar o povo que ele estava com Moisés lá no monte, porque o monte estava todo pegando fogo. Nós inclusive aprendemos isso aqui no curso de terça-feira. Ou para dar um sinal, ou para trazer alguma resposta, ou para dar segurança ao povo dele, porque a Bíblia diz que quando eles estavam no deserto, Deus virava uma coluna de fogo à noite para guiar o povo, para dar segurança ao povo. Então nós temos vários exemplos bíblicos de Deus como fogo. Deus foi fogo quando fez aliança com Abraão, lembra? Ele era o Deus de fogo ali naquela aliança de Abraão, naquele sacrifício que Abraão fez. Além de Gênesis 15 e 17. Deus foi fogo quando guiava o povo pelo frio do deserto. Talvez vocês não tenham tido a oportunidade, como eu tive, de estar no deserto. É muito frio, mas é muito mais do que vocês pensam. De noite aquele calor escaldante. Eu estive na Namíbia. O deserto da Namíbia de dia é escaldante. Eu tenho para dizer para você que deve ser uns 50 graus. Mas de noite, ele baixa a menos 5, menos 10 graus. É um negócio de louco o deserto. E Deus se apresentava como uma coluna de fogo para o povo dele, para aquecer o fogo dele. Então o fogo de Deus serve para aquecer a tua vida. Deus foi fogo quando destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Foi o fogo de Deus que destruiu. Caiu bola de fogo do céu. E agora não tem mais como dizer, né? Porque está escrito na Bíblia e os cientistas também agora comprovaram isso, né? Os arqueólogos falam, não tem jeito, não tem explicação. Essa cidade foi consumida por fogo. Deus foi fogo nas tochas do exército de Gideão para derrotar os midianitas. Ele acendeu as tochas. E ele estava lá nas tochas. Gideão vai lá. Pode ir que eu estou contigo. Deus foi fogo quando desceu no Monte Carmelo e derrotou os profetas de Baal. Lembra? Vai enchendo aí de água. Coloca muita água. Aí ele desceu o fogo do céu, queimou os profetas de Baal. 400 profetas de Baal. Foi fogo. Aí na sua Bíblia. Quer saber onde está? 1 Reis 18, 38. Deus foi fogo quando Davi invocou o Senhor. Está lá em 1 Crônicas 21, 26. Davi invoca o Senhor e ele manifesta com fogo para ele. Deus foi fogo quando batizou os discípulos com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre ele como línguas de fogo. Está aí na sua Bíblia. Então Deus é fogo. O fogo de Deus se manifesta até os dias atuais.
É claro que talvez poucos aqui tenham ido no monte naquela época que Deus estava se manifestando muito, né? Lá na década de 80, 90, aliás, eu ia muito no monte e a gente via as árvores pegar fogo, assim. A gente pegava na folha, ela estava pegando fogo. Descia com ela lá embaixo, ela voltava a ser verde. Negócio de louco. Só, se a gente conta isso, você fala, é tudo gente doido. E eu tive essa experiência. Você viu também, né? Era a época do dente de ouro. Sim. Pois é, era a época do dente de ouro. As pessoas apareciam com dente de ouro inexplicavelmente. O fogo então é símbolo de Deus. Deus sempre se manifestou através do fogo. A expressão batismo com fogo aparece 2 vezes na Bíblia. Só 2. Batismo com fogo vem de Jesus. Só Ele tem o poder de conceder essa bênção. Por isso, na semana passada, relembramos aqui um versículo para o avivamento pessoal. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não extingais o Espírito Santo. Sabe por que as pessoas caem? Elas extinguem o Espírito. Apagam o Espírito. Sabe como você apaga o Espírito? Para de orar, para de ler a Bíblia, para de estar na igreja, para de adorar a Deus. Aí vai só extinguindo. E o grande problema é que a minha maior preocupação é porque se você ficar gelado, é muito difícil esquentar de novo. Só Deus. É só Deus. Para aquecer de novo, é só Deus. Deus não se agrada quando diminuímos a chama do fogo do Espírito Santo que há dentro de nós. Está na Bíblia. Sem a lenha, o fogo se apaga. Provérbios capítulo 26, verso 20 diz isso. Sem lenha, o fogo apaga. Porque o fogo precisa da lenha. Sim, não deixe de colocar lenha na sua vida para que o fogo não se apague. A lenha é a sua oração. A lenha é a sua devocional. A lenha é a sua leitura bíblica. A lenha é o seu serviço para o reino de Deus, também é lenha. A lenha é a sua fé, a sua confiança, a sua adoração. Tudo isso é lenha. Se você parar de atiçar, e eu morei na roça. Na roça mesmo, o fogão nosso era lenha, literalmente. Minha mãe assava batata na lenha, na brasa. E eu lembro que o pai falava assim, vai lá pegar a lenha para colocar aqui, porque senão o fogo apaga. Eu lembro como se fosse hoje. A gente lascava a lenha com um machado, fazia aquelas torinhas, deixava lá no lugar, né? Normalmente ficava na tulha ou em algum lugar separado, e o pai falava assim, vai lá pegar a lenha para colocar no fogo, para o fogo não apagar. Então fogo sem lenha, apaga. Amém? Como é que está a sua lenha aí? Tem lenha aí? Tem uns aí que estão com lenha, está até sobrando assim, né? Graças a Deus. Então, meus irmãos, Mateus 3,11 diz assim, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias nem sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito e com o fogo. Esse é João Batista falando a respeito de Jesus. Vai vir um aí, depois de mim, esse aí tem poder, porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui está claro que existe o batismo no e com. Você pode ser batizado no Espírito Santo, né? Aí você aceita Jesus e faz tudo. Agora o batismo com o Espírito para te dar dons é outra coisa. O próprio João já avisou aqui, ó. Lê lá, deve estar ali. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Pegaram aí? Aí fica esse povo aí dizendo, mas não existe, não tem fogo, não, né? Tá bom. Vá contra a palavra de Jesus aí. Então, se ele disse que é Espírito Santo e fogo, você vai ir contra ele? Respondeu João dizendo, eu na verdade batizo-vos com água. Aqui eu estou lendo um texto de Lucas agora. Mas
Eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Para que os dois evangelistas iam fazer questão de dizer essas duas palavrinhas, hein? Se é só com o Espírito Santo, para que colocar fogo? Não precisa. É porque eles já estão avisando daquilo que aconteceria mais na frente. Deus tem Espírito Santo para te dar quando Ele troca o teu espírito e passa a habitar dentro de você. Mas Ele também tem fogo para te dar. Tem fogo. Tem. É só você buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não vai invadir você não, tá? Esquece isso. Deus não invade. Agora começa a orar para você ver. Viu, Carlos? Começa a orar como você está fazendo na tua casa. Começa a orar, começa a buscar. Sabe quem vai ser transformado? Você. Deus transforma aquele que quer. Porque o nosso Deus é diferente do inimigo. O inimigo invade, Deus não invade o coração de ninguém. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se, olha, ele te dá o reflexivo. Se, o condicional. Se você abrir, eu entro. Ele não vai invadir você. Até porque, gente, é claro que a gente entende isso sob uma estratégia de evangelismo, mas não existe negócio de aceitar Jesus, né? É Deus que te atrai e você se derrama diante dele. Como é que Deus atrai? Atrai pela pregação, pelo louvor. É Ele que te atrai. Ele vai te atraindo. Chega um ponto e fala assim: mas eu tenho que ir para esse Deus aí. Então essa conversa a gente entende do seu ponto de vista de evangelismo, né? Ah, você tem que aceitar Jesus. Eu nunca pedi ninguém para aceitar Jesus, porque não precisa. Deus vai trazer. Lembra da oração sacerdotal? Eis que Jesus falou assim lá em João 17: eu estou orando por aqueles que tu me destes e por aqueles que tu me darás e que crerão em mim. Pronto. Eu não tenho que ficar forçando a barra em ninguém crer. Aqueles que crerão irão até Deus, sentirão-se atraídos por Deus, levantarão a mão, confessarão Jesus e ficarão com Ele. Pegou? Pastor, então o negócio de aceitar Jesus? Não. Eu lembro nas igrejas antigamente, quem quer aceitar Jesus? Não precisa. Você só tem que fazer o apelo. Quem aqui quer confessar Jesus? Quem quer confessar Jesus com a boca? Aí você bota o texto. Se o Espírito Santo tocar na pessoa, ele vem. Não foi isso que você fez, André? Eu fiquei gritando para você vir? Não. Não precisa. Entende? Porque não há necessidade. Quem faz isso? Porque se eu ficar gritando aqui, sabe o que vai acontecer? Eu estou tomando o lugar do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado e do juízo e da justiça de Deus? Eu não sou Espírito Santo, não sou Deus. Eu sou um pregador da palavra, mais nada. Pecador ainda. Mas eu prego a palavra e o Espírito Santo vai até você e ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí você fala assim: eu preciso de Deus. Talvez o Everson tenha visto hoje aquela mulher ali. Você viu eu conversando com ela? Você viu quem é que quis vir à igreja? Foi ela. Já pensou, se for toda porque você tem que ir para a minha igreja? Não. Eu só disse e respondi para ela cada pergunta que ela me perguntou com amor. Eu não entendi o que é Yeshua. O que é Yeshua, pastor? Yeshua é isso. O que é Hamashia? Hamashia porque ele é ungido com óleo de Deus. Aí ela ficou assim: meu Deus, eu nunca aprendi isso. Onde é a tua igreja? Ali em cima, no segundo andar. Aí eu quero ir, posso ir? Pode, claro que pode. As portas estão sempre abertas. A igreja não é minha. A igreja é de Deus. Compreenderam? A pessoa só fica com ela: você tem que aceitar Jesus aqui agora, porque no seu sonho você vai para o inferno. Não sei o quê. Isso é bobagem. Porque quem convence o homem da justiça é Deus. Deus é que vai dizer no teu coração: olha, vem para mim, porque senão você não passará incólume lá no juízo. Amém, irmãos?
Isso não estou dizendo que você não tem que pregar a palavra, mas tem que saber como levar essa palavra para as pessoas. Existe o evangelismo de impacto? Existe. Em algumas situações tem que ser com impacto mesmo. Mas na maioria das vezes não precisa. Deixa Deus fazer a parte que é dele. O que o fogo representa? O poder, primeira coisa. São 3 coisas, ó. Eu falei 3 coisas lá no início, agora eu estou falando mais 3 coisas. Ele representa o poder. O fogo é forte e emite luz e calor. Por isso, muitas vezes, representa o grande poder de Deus que deve ser respeitado. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor, está lá em Hebreus 12, 28 e 29. As igrejas, a maioria, estão perdendo uma coisa muito importante que está na Bíblia, é o temor de Deus. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz: temam e tremam diante do nosso Deus, porque Ele é fogo consumidor. Está cheio de exemplo disso por aí. Segunda coisa, o fogo representa destruição. O fogo queima e pode causar muita devastação. Nós estamos vendo no mundo inteiro aí. Não me pergunte por quê, porque isso tem uma razão. A razão é apocalíptica, né? Desse monte de fogo acontecendo no mundo todo. Da mesma forma, o julgamento divino será devastador. Olha só o que diz Isaías 66, 15 e 16. Porque eis que o Senhor virá com o fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a espada entrará o Senhor em juízo. Olha o juízo aí. Com toda a carne. Carne aqui é o ser humano, tá? Essa carne aí somos nós. E os mortos do Senhor serão multiplicados. Ou seja, muitos morrerão eternamente. Aqui ele está falando de morte eterna. Porque não se converteram ao Senhor. Tem que pegar o texto e não entender fora do contexto. Aí ele está falando de carne, que é o ser humano, e está falando aí daqueles que vão para o inferno, assim, para ficar bem mais claro para vocês. Terceira coisa que o fogo de Deus faz, purificação. O fogo era usado para refinar metais. Isso desde a antiguidade. Queimando todas as impurezas e deixando apenas o metal puro. O fogo de Deus nos purifica de todos os pecados. Eu já vi fazer ouro. E realmente é o fogo. É um cadinho assim, vai saindo as impurezas e fica o ouro puro. Deus faz isso conosco. Por isso que quando a gente toma uma decisão com Jesus, a gente não muda de uma hora para outra. Mas Deus vai imprimindo em nós uma mudança. A gente não quer mais certas coisas, porque o Espírito de Deus, quando a gente dá lugar para Ele, o que Ele faz? Ele nos purifica de todo o pecado. Quem purifica? É Deus, não é homem. Por isso que eu não tenho que apontar o dedo para você. Não, eu já tenho Deus que faz isso para mim. Se você vier pedir conselho pastoral, é outra história. Agora eu não vou apontar o dedo para você. De jeito nenhum. Eu já tenho Deus que faz isso para mim. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Todo mundo sabe. Porque na hora que você vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo fala assim: olha o que você vai fazer. Sua esposa vai chegar e diz: olha, arruma tudo para ela. Olha, deixa tudo arrumadinho. Quem fala comigo? É o Espírito mesmo, de verdade. Então, irmãos, olha o que diz em 1 Coríntios 3, de 13 a 15. Olha, a obra de cada um se manifestará. Pode ficar tranquilo, tá? Quando vier o julgamento, a sua obra se manifestará. Fica tranquilo, nada está escondido de Deus, não. Na verdade, o dia a declarará. Por que ele está falando o dia? Porque a luz a declarará. É a luz. Treva não vai ter vez nesse dia. Treva que representa o inimigo. Aqui ele está falando que é a luz que vai se manifestar. É Deus se manifestando. E a própria luz vai declarar todas as coisas a seu respeito. Porque pelo fogo será descoberta. É o fogo que vai descer. Todo mundo sabe que Deus vai descer fogo aí, né? E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Quer dizer, esse fogo aqui é o Espírito Santo que vai refinar você para dizer assim: eu lembro que você fez. Né? Sim, entendeu? Você me enganou, né? Sei, entendeu? Vai declarar. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Olha o texto lá.
E ele diz, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. A pastora tem um estudo sobre galardão maravilhoso. Qualquer hora dessa, tem muita gente nova que pede para ela dar. É muito bom. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que é esse fogo aí? O Espírito Santo, que vai liberar todas as informações a seu respeito. Mas pastor, é aquele pecadinho oculto, vai aparecer. E aquele pecadão oculto, vai aparecer também. Aprenda uma coisa, sem lenha, o fogo se apaga. Provérbios 26, 20. Sim, não deixe de colocar lenha na sua vida para que o fogo não se apague. A lenha é sua oração. Estou repetindo aqui, tá? Para vocês guardarem. Sua leitura bíblica, sua devocional, seu serviço por reino, sua fé, sua confiança em Deus, a sua adoração, tudo isso aí é lenha. Seu dízimo, sua oferta, seus atos proféticos, tudo isso é lenha. Qual é o erro de muitos crentes? É não colocar a lenha, que é o sacrifício, a sua entrega, a materialização expressa da confiança em Deus. Esse é o erro. E voluntariamente você apresenta a Deus no seu altar um sacrifício. O sacrifício a Deus precisa ser voluntário, você precisa querer fazer. É por isso que muita mulher e muito homem, vice-versa, erra aí. Não, você tem que ir na igreja. Você... Não, calma, ora a Deus. É Deus que vai tocar no teu marido, é Deus que vai tocar na tua esposa. Não é por força nem por violência. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência. É pelo poder de Deus. Ah, mas meu marido não está vindo na igreja. Tá, começa a fazer o sacrifício. Começa a fazer ato profético para você ver. Daí a pouco você não vai entender nada e vai dizer, eu preciso ir para a igreja. Eu quero ir com você. É assim que funciona, gente. Porque muitas vezes a gente quer tratar assunto da carne com a carne. Um assunto dessa natureza é espiritual. Coisas espirituais você tem que tratar no espiritual. É com oração. Assista o filme O Quarto de Guerra. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. É na oração. Ah, mas meu marido, meu filho, bota a boca no pó. Faz um sacrifício aqui em favor dele para você ver. Ele vai começar a ficar doido. Você igual fala para essas meninas solteiras aqui. Faz ato profético para Deus mostrar para vocês o seu príncipe de verdade. Para você não ser enganada. É assim que a gente faz, é orando. Porque a carne é fraca, a carne é enganosa. O que a Bíblia diz? Enganoso é o coração do homem. Amém, irmãs? Amém, irmãos? Amém. Estou de olho nele lá também, né? Não é o meu filho que está ali, olha. Sim, claro. Né? Sim. Quando você chega ao altar de sacrifício, semana que vem tem altar de sacrifício aqui. O fogo de Deus descerá sobre a sua vida para consumir o que não presta e cumprir o que Ele prometeu, se você fizer isso com fé. Só o fogo de Deus liberta, realiza, protege e salva. Foi por isso que Elias disse, vamos para lá e todos vocês verão que se Baal é Deus, então vai fazer descer fogo, mas se Deus é Deus, então será Ele a descer o fogo no altar. Amém? Faz um desafio com Deus, pergunta para ele se é Ele então, e faz um desafio com Ele para ver, igual Elias, você tem direito de fazer. Elias subiu no monte, restaurou o altar. Presta atenção nesse detalhe. Elias subiu ao monte e fez o quê? Restaurou o altar. Seu altar está restaurado? Estou entendendo? Ou você está ainda cheio de pecado, pecadinho, pecadão? Que esse pecado de estimação, sabe? Até coloquei outro dia um post sobre pecado de estimação. Pecado de estimação é aquele que você sabe que é, mas você não quer largar. Eu chamo ele de pecadinho de estimação. Coloquei um post essa semana sobre isso, lembra? Mandei lá no grupo. Você tem pecadinho de estimação aí?
Porque o que é um cachorrinho de estimação? Você trata dele, dá banhozinho nele, passa talquinho nele, penteia ele. É a mesma coisa, é o pecado de estimação. Você trata dele, penteia ele, dá banhozinho nele, sabe? Beijinho. Dá beijinho no pecado de estimação, sim. Você gosta dele. É como se fosse um cachorrinho de estimação, um gatinho de estimação. Não é assim que eles fazem? Oi, meu bem, tem cachorrinho, né? É a mesma coisa, um pecadinho de estimação. Você não quer largar ele. Porque ele te faz bem a carne. A carne faz bem. O cachorrinho de estimação faz bem. É o espírito ou a carne? É a carne. Quem tem cachorrinho de estimação aí? Não é? Vocês não fazem isso com ele? Dá comidinha, dá banhozinho, leva no veterinário. Ele é de estimação. Pecado de estimação é igualzinho um cachorrinho de estimação. A gente não quer largar o pecadinho, sabe? Porque ele é de estimação. Você vai jogar seu cachorrinho fora? É ruim, né? Porque ele é de estimação. A mesma coisa é o pecado de estimação. Eu não quero largar ele. Eu sei que é pecado. Eu sei que está me trazendo problema. Mas eu não quero largar. Eu gosto tanto dele. Né? Ele liberta aquele pecado assim. Eu arrebento. Calma, não. Aquele é pecado de estimação. Larga ele embora. Não libera esse cachorro bravo aí dentro. Segura, Jesus. Coloca a coleira celestial desse cachorro aí. O cachorro dele é tipo um dog. Tá doido. Eu falei, gente, que eu sou muito amigo. Eu gosto muito de Liberto. Eu tenho toda a liberdade de falar isso com ele. Porque aqui na igreja a gente tem essas liberdades, né? Então, meus irmãos, veja bem. Quando 3 jarras, cada uma com 12 litros, encharcaram no novilho. 3 jarras, 12 litros, encharcaram no novilho, a lenha e o altar, e o rego que Elias tinha mandado fazer em redor do altar. Aí Elias disse: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Responde-me, para que esse povo saiba que tu és o Deus. Sacrifício, então, gera fogo de Deus para os crentes. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Quando é que o fogo cai? Quando você vai ao altar, restaura o seu altar, coloca lenha. Você que está nos visitando, sabe por que Deus mandou orar por você? Para colocar lenha no seu altar. Amém? Esqueci o teu nome, mas Alice, né? Você viu que eu falei que vai ali, ora que Deus está mandando orar, colocando lenha no seu altar. Amém? Porque você é do fogo. Então você tem que ficar no fogo. Quem é do fogo tem que ficar no fogo. Não pode esfriar. Porque se esfriar, vai esmorecendo, começa a desanimar, né? Aí o inimigo sabe atacar a mente. Eu sei como é que é. Eu sei como é que o diabo age. Aí começa a ter preguiça para certas coisas, não quer fazer certas coisas, aí começa a desanimar. Não é, Alice? Deus é Deus, tá? Então quando você coloca lenha, né? Oração, jejum, coloca até a última gota de água, ou seja, tudo aquilo que você precisa. Aí sim, quando você orar, o fogo vai descer. E quando você descer do altar, já desce cheio do fogo de Deus. O fogo é uma figura maravilhosa da obra do Espírito Santo. O Espírito é como um fogo em pelo menos 3 maneiras. Ele traz a presença de Deus, traz a paixão de Deus e traz a pureza de Deus. Observe que ao longo da pregação eu falei sempre 3 coisas aqui. O Espírito Santo é a presença de Deus. É a presença de Deus que habita no coração de cada crente. Por que eu estou falando cada crente, irmão? Porque o Espírito de Deus não habita em quem não é crente ainda. O que Deus fala? Eis que colocarei em vós o meu Espírito. Eu trocarei o teu Espírito. É isso que muitas vezes uma pessoa lá na rua não vai entender. Porque ele tem o Espírito, a gente chama de graça comum. Agora, quem é crente tem a graça especial. Por quê? Quando você confessa Jesus, o que acontece? Biblicamente, Deus troca, né? Eis que porei dentro de vós um novo Espírito, o meu Espírito. Amém? Amém. Só para você entender que eu estou pregando tudo aqui da Bíblia. Por isso que uma pessoa do mundo muitas vezes não vai entender certas coisas. O que nós fazemos, o que nós falamos, né? Não vai entender porque ele ainda não tem o Espírito Santo de Deus dentro dele.
Então veja bem Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ó. Presta atenção nesse texto. Não estáis na carne, mas estáis no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha bem esse texto. Presta atenção. Olha como é que Deus dá uma cajadada em nós aqui. Ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que, ó. Olha o detalhe. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque quem tem o Espírito habitando nele não anda mais na carne. Estão entendendo isso? Ele não tem mais prazer na carne. Eu me lembro, eu nunca esqueço. Uma vez o André me levou num restaurante lá em Itajaí. Tinha uma música. Meu Deus, que incomodação. Que jantarzinho mais terrível que eu jantei. Estou falando na lata dele, que coisa terrível. Meu Deus, aquela música horrorosa. Aquele ambiente horroroso. E era como é que chama agora a beira da praia? Mas sabe aquela música entojada, aquele troço esquisito. O jantar não desceu. E nem ele pagando eu fiquei feliz. Por quê? Porque o espírito não estava feliz naquele lugar. O meu espírito não estava mais feliz ali. Era a música do mundo. Cachaçada do outro lado lá. Não dá para mim mais. É por isso que eu gosto mais de ficar em casa. Gosto de ir na casa da Gisele, comer umas coisas italianas lá. Na casa do Leandro. Na casa do Leandro o negócio é top, hein, gente? Aproveitem. Lá na casa da Cleo. Mas não é aqui na casa do Heriberto, é o manto do tomate, tá? Do limão. É uma carne mergulhada no limão, ela fica 2 dias no limão, depois vira um negócio fora da casinha. Entendeu por que eu gosto mais disso? Porque eu prefiro. E lá na casa do Edson? Vai lá, vai. Vocês veem? Galinha da roça. Glória a Deus. Né? E aí, ó, olha o que ele diz. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, responde vocês. O que está escrito lá? Esse tal não é dele. Aí, entende? Quando você vai falar com alguém ímpio, você fica falando que nada. Não, ele não tem o Espírito, como é que ele vai entender? Ele só vai entender se Deus estiver atraindo ele. Por isso que a Bíblia diz, não jogue pérolas para porco. Aí muita gente não entende. Aí, gente, pega esse versículo, pelo amor de Deus, e grava. Eu estou falando com alguém, a pessoa está, não acredito nesse Deus. Eu não parei. Porque ele não tem o Espírito de Cristo, então ele não é dele. É simples assim. Pegaram? Eu sei que estamos com um visitante aí, mas eu tenho que pregar o que está na Bíblia. Eu não posso pregar diferente, né? É isso que está na palavra. Amém? O fogo de Deus nos aquece e purifica. O fogo do Espírito Santo quer hoje nos purificar. Queimar toda impureza que há dentro de nós. Porque cantar, ouvir uma pregação e conviver com outros crentes sem fogo é muito difícil. Eu não quero igreja sem fogo mais. Ah, não. Igreja tem que estar no fogo. Se estamos frios com Deus, é muito chato até. Já conversou com um crente frio? Nossa, não dá gosto não. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas isso é espiritual. A gente não entende no reino da carne, só entende no reino do Espírito. Quando você entende que o fogo permanecerá no altar e arderá. Seja este fogo aceso. Nossa, só de ele que quer, meu Deus. Seja esse fogo aceso. Amém. Glória a Deus. Até o visitante riu de vocês ali, que vocês não deram amém. Tem que dar amém. Olha lá. Eu esqueci o nome dele agora. Como é que você chama? Olha lá, viu? Até ele falou, o pessoal não vai falar amém, não? Viu? Pois é, né? Ele já está no fogo, vocês não estão. Então, irmãos, seja esse fogo aceso, essa chama acesa do amor de Deus. Precisamos do fogo para orar, para adorar, para viver intensamente uma relação com Deus, para derreter nossos pecados, derrubar nosso orgulho, o nosso medo, a nossa depressão. Sabe o que acaba com a depressão? Fogo.
Ah, lá em casa, quando eu estou doente, o Senhor desce uma garrafa de fogo para mim, eu tomo para melhorar. Quando eu estou querendo desistir de ligar para o Heriberto, o Senhor derrama um copo de fogo para eu ir lá conversar com ele. Andar naquele carro dele, que ele igual a Ayrton Senna. Meu Deus! Aí eu tomo um copo de fogo, sabe? Amém, né? Então, meus irmãos, queime em quem está do teu lado, queime na sua casa, queime no seu trabalho, queime no seu secreto. O fogo nos desmancha, nos faz chorar. Hoje eu vi a Natália chorando. É isso mesmo, o Espírito Santo nos faz chorar. E faz mesmo. Nos faz compreender a grandeza e o poder de Deus. Toca, Senhor, em nossas vidas com fogo nessa noite. Amém? Quero agradecer vocês, que Deus abençoe, né? Eu vou impetrar a bênção apostólica, vou colocar uma música depois, e aí se vocês quiserem orar, quiserem vir aqui também na frente.